Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 17 de Arquitetura e Organização de Computadores. Bom, o que aprendemos na nossa última aula? Nós iniciamos o nosso estudo através dos monitores e vimos que existem diversos tipos, como, por exemplo, CRT, LCD, LED, plasma, OLED. Vimos que eles utilizam tecnologias diferentes e a definição de cada um. Vimos também sobre o teclado, onde aprendemos que existem vários tipos de teclado no mercado, desde os coloridos até os flexíveis, que existem conexões diferentes de teclado também, no caso PS2, USB, wireless, da mesma forma para o mouse, certo? Que também existe conexão USB e wireless. Hoje iremos iniciar o nosso estudo através da impressora. Ela é um dispositivo de saída de dados e tem o propósito de imprimir informações. E entre os principais termos que podem ser encontrados na descrição da impressora estão resolução em dpi e ppm. Resolução em dpi, pontos por polegada. Esta medida indica a resolução com a qual o dispositivo pode trabalhar. Assim, se uma impressora é capaz de trabalhar com 480 por 1200 dpi, significa que o equipamento pode gerar 4.800 pontos na horizontal e 1.200 pontos na vertical em 1 polegada. ppm, páginas por minuto, indica a velocidade da impressora e quantas páginas ela consegue imprimir por minuto. As impressoras mais comuns que nós temos no mercado são matricial, jato de tinta, laser e térmica. Impressora matricial é um tipo bastante durável e possui baixos custos em relação aos seus suprimentos. Também é conhecida como impressora de impacto. E aqui, nessa impressora, a cabeça de impressão possui pequenas agulhas que, sob orientação eletromagnética, vão formando à medida que empurram a fita de tinta contra o papel. Então, apesar de antigas, ainda são bastante utilizadas na impressão de documentos em formulário contínuo. No caso, muitos lojistas, empresas ainda utilizam essa impressora matricial para imprimir suas notas fiscais. Então, qual seria a vantagem de ter essa impressora, já que ela é antiga? Tem a vantagem de ter uma impressão de documentos de texto ou que necessitam de cópias utilizando papel carbono, que é o exemplo aqui, nós temos nota fiscal e o cheque. E a desvantagem? Temos o barulho, a lentidão, a qualidade da impressão, que é limitada, e ela não consegue trabalhar em resolução alta. Impressora jato de tinta. Ela é disparada a mais utilizada por usuários domésticos, certo? Elas são comuns em escritório e oferecem uma impressão de boa qualidade. A fidelidade de cores aliadas a um custo relativamente baixo dos cartuchos de tinta utilizados. Diferentemente das impressoras matriciais, as jato de tinta não são de impacto. Então, a impressão é feita por meio de centenas de gotículas de tinta emitidas a partir de minúsculas aberturas na cabeça de impressão. Este último componente é posicionado sobre o eixo que o permite se movimentar da esquerda para a direita e vice-versa muito rapidamente. Então, aqui no caso da impressora jato de tinta, é utilizado o esquema de cores chamado CMYK, onde é uma abreviatura das cores que ela utiliza, certo? C é o ciano, M é magenta, Y é amarelo e K é o preto, certo? Então, esse sistema de cores CMYK é aplicado às impressoras porque a combinação de suas cores é capaz de gerar praticamente qualquer outra cor perceptível aos olhos humanos. Então, é muito comum encontrar impressoras que trabalham apenas com 2 cartuchos, sendo um para a cor preta e o outro para as cores ciano, magenta e amarelo. Certo? E esses cartuchos permitem a recarga de tinta, que isso ajuda a reduzir ainda mais os custos de manutenção. E aqui nós temos a impressora laser, que ela é classificada como de não impacto
e é também bastante utilizado no ambiente corporativo. Oferece impressões de excelente qualidade, imprime rapidamente, faz pouco barulho e possibilita volumes altos de impressões associados a custos baixos. Essa impressora possui um cilindro revestido por um material que permite uma carga eletrostática. Então, quando a informação precisa ser impressa, um laser modela a imagem da informação no tambor, deixando-o com carga positiva neste local. O cilindro recebe um material em pó, muito fino, e com a carga negativa, chamado de toner. Como o toner possui carga negativa, ele é atraído pelos pontos de carga positiva que formam a informação que será impressa. Então, apesar da maioria das impressoras laser trabalhar em apenas uma cor preta, no caso seria monocromática, é possível adquirir também impressoras que trabalham com cores, seria a impressora colorida. Aqui no caso da imagem seria uma impressora laser multifuncional. Multifuncional por quê? Porque ela possui um scanner, às vezes possui um fax também, certo? Impressora térmica. Imprime informações aquecendo o papel térmico e o aquecimento é feito quando a cabeça de impressão passa sobre o papel. Os locais do papel que são aquecidos tornam-se escuros, produzindo a imagem das informações. E esse tipo de impressora também pode ser bicolor, no caso imprimido em preto e numa cor adicional. Isso é possível porque ela aplica calor em duas temperaturas diferentes. No caso, seria esta impressora aqui, né? Que é bem comum em lanchonetes, lojas. É bastante utilizado para cupom fiscal. E nós temos o plotter, né? A impressora plotter, que é capaz de trabalhar com impressões de alta qualidade gráfica e com dimensões grandes. E existem dois tipos de plotter, que seria a plotter de recorte e a plotter de impressão. Então agora nós vamos aprofundar um pouquinho em cada plotter dessas, certo? A plotter de corte trabalha recortando desenhos em papéis especiais, sendo útil para trabalhos de adesivação. E a plotter de impressão é capaz de imprimir materiais de grandes dimensões, como cartazes e plantas industriais. Então aqui eu tenho uma imagem representando cada tipo de plotter dessa. E nós temos também o scanner, certo? Que é um dispositivo de leitura óptica que permite converter imagens, fotos, ilustrações, textos em papel em um formato digital. Então existem diversos tipos de scanner no mercado. E o mais comum é o scanner de mesa, certo? Os outros tipos podem ser também o scanner de mão e o scanner leitor de código de barra, que é bastante utilizado nos supermercados. Então aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam quais são os tipos de impressora mais comuns e qual a vantagem e a desvantagem de ter uma impressora matricial. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos que existem diversas impressoras, diversos tipos de impressoras no mercado e iniciamos o nosso estudo através da matricial, onde passamos para jato de tinta, laser, térmica, plotter, vimos um pouquinho de cada uma delas, qual a vantagem de ter uma, desvantagem de ter. Vimos também o scanner e a sua definição. Aqui estão as referências, por hoje é só e até a próxima aula.